Por favor, podemos começar. Salve, salve, galera! Sejam todos muito bem-vindos. Para mim, é sempre uma grande oportunidade, para mim é motivo de felicidade poder conversar com vocês. Eu começo sempre agradecendo a Deus. Eu acredito muito no ser criador, que as pessoas chamam de diversas maneiras, que os filósofos pré-socráticos chamavam de uma força, de um ser criador, de algo responsável pela construção do universo, pela construção do mundo em que nós estamos inseridos. E as pessoas foram chamando de formas diferentes, mas eu chamo de Deus e eu agradeço muito a Ele. Agradeço a Deus e agradeço também aos pares. Eu não consigo enxergar nenhuma possibilidade de desenvolvimento, de crescimento que não seja compartilhado, que não esteja associado a conjunto, a grupo. Eu não consigo acreditar numa aprovação, eu não consigo acreditar num grande resultado, numa grande conquista, sem uma equipe multidisciplinar. Isso para todas as coisas da vida. Você precisa de uma boa orientação, você precisa de um treinador, de um coach, você precisa de alguém que possa te orientar emocionalmente com conforto. Você precisa de pessoas que possam te instruir tecnicamente. E vejam, você também precisa dos concorrentes, que é para você se sentir cada vez mais motivado intimamente a procurar o seu melhor. É imprescindível perceber que essa noção de coletividade, ela não pode se perder. Ninguém consegue avançar, evoluir sozinho. É preciso olhar para o mundo ao seu redor, desenvolver uma atitude de empatia, apurando a sua percepção para que se possa chegar mais longe. Bem, eu sempre procuro trazer um verbo para discussão, um verbo para reflexão, um verbo para problematização, que é possível, pode ser uma forma de te motivar. Se for, maravilhoso. Se não te motiva, mas se gera em você criticidade, cumpriu um grande efeito, um grande papel. Eu sempre procuro pensar no final da semana, nas realizações da semana. E olhando para as minhas 2 últimas semanas, eu enxerguei um trabalho muito grande, um trabalho muito forte. Eu, sinceramente, nunca tinha trabalhado tanto como trabalhei nas 2 últimas semanas. E aí eu fui pensando direitinho, mas eu só trabalhei? Não. Eu trabalhei, eu também tive momentos de lazer, momentos intensos e interessantes. Eu tive momentos de preparação para viver as situações. E fazendo um mix e fazendo uma reflexão profunda, foi que veio à minha cabeça o verbo da semana. Hoje é domingo, é o primeiro dia da semana e nós já precisamos desenvolver ações, porque a semana já está em curso. São 7h36 da manhã de um domingo ensolarado que Deus nos deu e que nós precisamos acreditar que é um domingo de realizações e de oportunidades. Para qualquer que seja a escolha que você tenha feito para o seu domingo e para a sua semana. Mas é muito importante lembrar que a semana está em curso. Ela já está acontecendo. A semana não começará amanhã de forma truncada, cansativa, é, difícil, com você sem forças, exaurido. Não, a semana começou agora. A semana começou hoje. E pensando no desenvolvimento da semana e olhando para trás, refletindo bem, ontem, sábado, último dia da semana anterior, eu refletindo sobre as 2 semanas, eu cheguei a uma conclusão. Eu não teria conseguido desenvolver 2 semanas tão intensas se eu não fosse seletivo, se eu não selecionasse as coisas, se eu não planejasse e organizasse. Então veio à minha cabeça, assim como uma epifania, como uma revelação existencial profunda, seja seletivo,
Seja seletivo. A seletividade, ela é imprescindível. Seja seletivo na hora de estudar. Selecione os conteúdos, estamos na reta final. A razão de ser de uma turma de revisão é a seletividade. Eu vou selecionar conteúdos, eu vou revisar os conteúdos, eu vou aprofundar os conteúdos e eu vou chegar mais longe. Seja seletivo no momento em que você for escolher as pessoas para te cercar no processo. Seja seletivo na alimentação que você faz. Seja seletivo em todo caminhar semanal. Selecione tudo, selecione os conteúdos, selecione os materiais, selecione as companhias, selecione as situações. Nós não conseguimos controlar tudo, mas não é por isso que nós vamos deixar a vida nos levar. Não faz sentido. O processo de seleção de ações, ele é imprescindível para que você não viva à toa e sem propósito. Ele é imprescindível para que você não se perca. A caminhada, ela é extremamente complexa e você precisa escolher o caminho que você vai tomar. Pense bem, raciocine direitinho. O mundo é gigantesco e com todo o processo de desenvolvimento que nós recebemos nos últimos anos, com plataformas, com informação, com o mundo e com uma série de influencers, o que termina acontecendo é que nós temos informações demais e nós temos pessoas brilhantes demais, fracassados demais, é tudo grande demais. E se você não seleciona as informações que você vai processar, se você não seleciona as companhias que você vai ter, e se você não seleciona as coisas que você vai internalizar, você escuta tudo, mas selecione as coisas para internalizar. Você vai se perder. É preciso, é necessário, é urgente. Seja seletivo. E ao ser seletivo, você já fez uma escolha. E ao fazer uma escolha, acredite nela com todas as forças do seu coração. Eu sou o professor Romulo Arantes. Eu acredito muito em Deus e no trabalho, e é por isso que todos os dias eu estudo, e todos os dias eu trabalho, e todos os dias eu me divirto, e todos os dias eu procuro atingir o que Aristóteles chamou de sumo bem, que é o bem maior. E o bem maior está na felicidade. E a felicidade é uma coisa relativa. A felicidade é consequência da sua seletividade, ou seja, das escolhas que você faz. Sejam muito bem-vindos. Um excelente domingo, dia 15 de agosto de 2021, e uma excelente semana para cada um de vocês. Vamos ao trabalho. Eu venho aqui. Bom dia, Eduardo. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela presteza, muito obrigado pelo serviço, muito obrigado pela presença. E logo mais você também terá um compromisso aqui, você vai desenvolver a sua aula com os meninos. Agradeço a tia Ronaira a presteza, o zelo, a preocupação nos bastidores, desde logo cedo, encaminhando o link com uma frase motivacional para reflexão, conversando comigo o tempo inteiro pelo WhatsApp antes de começar a aula, pensando em coisas, sugerindo situações. Isso é trabalho. Parabéns, Ronaira. Parabéns. É foco, é escolha. Né? Natália, bom dia, Natália. Seja muito bem-vinda. Lara Sofia, tudo bem, Lara? Seja muito bem-vinda, minha querida. É um prazer recebê-la. Eva, tudo bom, Eva? Bom dia para você. Seja muito bem-vinda. E através das pessoas que eu mencionei, eu saúdo todos que aqui estão. Qual é o plano? O plano é o desenvolvimento estratégico de conhecimento. Eu selecionei 10 questões
e eu garanto, responderei às 10 com vocês. São 10 questões para resolução. Os conteúdos, eles foram selecionados de acordo com uma sequência lógica do barroco ao naturalismo, e eu coloquei uma segunda seção de questões, que são questões para resolver em casa. Eu vou comentar as 10 questões, criando, portanto, um vínculo com vocês, estabelecendo um diálogo com vocês, numa sequência lógica de conteúdos, e, claro, à disposição de vocês para tirar dúvidas, para aprofundar as informações. E antes de encerrar a minha aula, eu vou dar instruções para vocês de como responder as questões para casa. E eu vou falar uma coisa agora e vocês vão precisar lembrar do que eu vou falar agora. As questões para casa deverão ser respondidas por vocês. As questões para casa deverão ser respondidas por vocês. Criem, no transcorrer da semana, um dia e um horário específico para resolver as questões. E na próxima vez que eu me encontrar com vocês na revisão do caderno, o meu material vai começar com as 5 questões de casa. Tá bom? Vai ter uma sessão no próximo material chamado feedback. É o feedback, eu vou botar feedback, as 5 questões, e vou perguntar para vocês, e aí, como é que foram as questões? O que vocês acharam? Tem alguma dúvida? Vocês gostariam que eu comentasse uma delas ou todas elas? E aí só depois eu continuo o trabalho. Então, a ideia é que seja uma revisão, mas que tenha diálogo e seja continuada. Não esqueça, coloque dentro da sua agenda, no seu planner da semana, um dia e um horário específico para você responder as questões. De preferência, cronometrando o tempo. Você tem 3 minutos e 10 para responder cada questão do Enem, então você coloca lá, faz o cálculo, 5 vezes 3 minutos e 10, tem o tempo total, e aí você tenta responder dentro do tempo colocando um cronômetro. É uma atividade bacana, olha o gabarito depois, vê como ficou, se tem alguma coisa para ajustar, o que você errou você já coloca no hall para o próximo encontro que tiver com você, que eu tiver com vocês. E se você acertou todas, perfeito, se você não teve nenhuma dúvida, maravilhoso. Mas o importante é que você tenha a experiência da resolução. Vamos ao trabalho. Aqui está. Olhem só, por gentileza. Revisão do caderno, literatura, professor Rômulo Arantes, 15 de agosto de 2021. Observem, por gentileza, vamos à primeira questão. Na primeira questão, o conteúdo que eu selecionei, conteúdo extremamente importante, é o barroco. Tem o texto 1, tem o texto 2, e aí vem na sequência o enunciado. Qual o erro primário? O erro primário da maioria das pessoas é passar algum tempo no texto 1. O texto 1 é um texto não verbal, é um texto pictório, é uma pintura. Quanto mais tempo você passa em uma pintura, mais difícil fica para você conseguir se organizar na prova. Uma pintura, uma escultura são construções artísticas não verbais, e como as produções artísticas elas são subjetivas, você vai passar muito tempo olhando para a imagem e talvez focando em coisas que a questão não queira, não exija de você. Então esquece o texto não verbal. Tem o texto verbal, o texto 2. Ele foi colocado aí para quê? Olha, se se tratar de um texto literário, por exemplo, para que você faça uma leitura comparativa, né? Aí você vai precisar olhar para a imagem, depois ler o texto e estabelecer um paralelo. Mas se por sua vez o texto 2 ele for um texto informativo, significa dizer que ele será uma análise do texto 1, do texto não verbal. Nesse caso, você não precisará ficar fixamente olhando para o texto 1, porque todas as informações necessárias
para a resolução do item estarão no texto 2. Significa dizer que no momento da análise textual, você vai pular o texto 1 e vai analisar o texto 2 com segurança. E a partir daí formular uma resposta. Agora, o imprescindível é que você não fique no campo da especulação, imaginando, será que a questão é de leitura comparativa? Será que a questão tem uma imagem e embaixo tem um texto que é um resumo da imagem? Você não precisa especular, porque você tem um enunciado como um porto seguro. O enunciado, ele é o seu porto seguro, porque o enunciado ele é um comando. Ele é que comanda você, ele é que direciona a sua percepção, ele é que direciona a sua estratégia de resolução. Então, o que você faz? Você lê o enunciado superficialmente, sem grande compromisso, você não está lendo ainda para valer, você não está lendo ainda para resolver, você está lendo para começar a entender o item. Michelangelo Meresi de Caravaggio é um dos grandes nomes da pintura ocidental. Seu trabalho desenvolveu-se durante a vigência do Barroco, movimento que faz parte o poeta brasileiro Gregório de Matos Guerra. A temática suscitada pela imagem da Virgem no quadro foi abordada também nos seguintes versos desse poeta brasileiro. Agora, você vai ler fazendo as marcações e destacando todas as palavras que são significativas para a construção de sentido. Comece por aqui, ó. Michelangelo Meresi de Caravaggio. Aqui é o nome do autor. Quem é esse autor? É um dos grandes nomes da pintura no Ocidente. Tudo bem até aí, mas eu ainda não sei qual é o contexto de produção. Eu não sei quando ele produziu e, consequentemente, eu não tenho ideia do que motiva o artista a produzir. Seu trabalho desenvolveu-se durante a vigência do Barroco. Agora eu sei. Significa dizer que a sua obra foi construída durante a permanência. Vigência é permanência do Barroco. Agora eu sei. Então, se ele é barroco, professor, se é um artista barroco, quais são as opções temáticas? Quais são os assuntos que normalmente ele aborda? Bem, o assunto principal da maioria das produções barrocas é religião. A arte barroca, ela foi motivada pela Contra-Reforma. A Igreja Católica, ela percebeu, ela reconheceu o enfraquecimento de seu poder por consequência da reforma protestante, da reforma de Lutero. E por isso mesmo a igreja reagiu com a Contra-Reforma. A Igreja Católica, a instituição toda poderosa, viu seu poder enfraquecendo com a reforma protestante e reagiu com a Contra-Reforma. A grande questão é que a reação ela foi extremamente violenta e ela mexeu com o ser humano. O ser humano ele vinha do começo da Idade Moderna, do advento das grandes navegações, com um pensamento antropocêntrico e racional. O ser humano vinha do Renascimento, ele vinha literariamente do classicismo. Portanto, ele estava habituado a valorizar os feitos próprios, os feitos humanos, e a valorizar a razão. Vem a Igreja Católica e o obriga a retomar o teocentrismo e a fé. Portanto, o homem barroco se tornou extremamente contraditório. Ele se tornou cético, ou seja, ele ficou em dúvida. O assunto mais recorrente será a religião, porque as principais obras barrocas elas serão patrocinadas ou financiadas pela Igreja Católica, tendo em vista o desejo da Igreja em propagar o pensamento contra-reformista. Então, como a igreja estava num processo de tentativa de recuperação do seu poder, ela passou a contratar os artistas para que eles produzissem as suas obras para a propagação do pensamento religioso. A religião, portanto, é o assunto mais recorrente. A religiosidade é muito forte.
É uma época de imposição teocêntrica e religiosa. Impera e predomina a religiosidade no período. O grande problema é como o homem reage diante disso, porque ele estava acostumado a valorizar a razão e agora é obrigado a valorizar a fé. Um outro assunto que figura em algumas obras barrocas, sobretudo nas obras barrocas produzidas nos Países Baixos, em que não houve influência da Contra-Reforma, Países Baixos de maioria protestante, é o cotidiano, é a tematização do cotidiano. A natureza é um assunto recorrente e usada sempre como um assunto periférico para a reflexão ou representação da passagem do tempo, da efemeridade da vida. A natureza, portanto, é um tema suporte para o tema principal, que é a morte. O homem barroco ele está sempre muito pressionado pela morte, porque como ele vive uma situação conflituosa, como ele está dividido, ele não tem uma convicção formada sobre a certeza da morte. Ele fica dividido entre morreu, acabou, morreu, tem uma outra vida. Concepção materialista de morreu, acabou. Concepção religiosa de morreu, transcendeu, sublimou, partiu para outro plano. Então, dividido, ele fica entre o carpe diem, expressão latina que significa viver intensamente, aproveitar cada minuto, ou se preservar, se manter distante do pecado para atingir a salvação. Religiosidade, na maioria das construções, cotidiano, nos Países Baixos, a morte, um tema muito recorrente, que utiliza como tema periférico ou secundário a natureza, usada como forma de representação da passagem do tempo, da efemeridade da vida. Bem, seu trabalho desenvolveu-se durante a vigência do Barroco, está tudo bem, tudo bem. Já fiz toda a reflexão necessária sobre os assuntos mais recorrentes do Barroco, os temas que são apresentados, desenvolvidos nas produções barrocas. Aí aqui vem, movimento de que faz parte o poeta brasileiro Gregório de Matos Guerra. Vejam, por gentileza, o movimento de que faz parte o poeta brasileiro Gregório de Matos Guerra. Eu destaco, ó, poeta brasileiro, nascido em Salvador, na Bahia, filho de família rica, teve a oportunidade de estudar na Europa, formou-se em Direito, doutorou-se em Direito, tornou-se um poliglota, tomou contato com as principais obras barrocas europeias, a produção italiana de Marini, a produção espanhola de Quevedo, a produção espanhola de Góngora. Portanto, ele conhecia muito bem o quevedismo, o conceptismo, o gongorismo, o cultismo, conceptismo, jogo de ideias, cultismo, jogo de palavras que torna a linguagem culta. O Gregório de Matos usava tranquilamente as duas vertentes. A temática suscitada, professor, o que é temática? É o assunto, tá? É o tema. Suscitada, ou seja, levantada pela imagem da Virgem, ok? Então, vamos lá. A temática, ou seja, o assunto suscitado com a imagem da Virgem no quadro, ok? Foi abordada também nos seguintes versos do poeta, desse poeta brasileiro. Então, o que a questão quer saber? Em qual das alternativas encontraremos trecho produzido pelo poeta Gregório de Matos Guerra, O Boca do Inferno, que tenha relação ou ligação com a temática desenvolvida pela imagem da Virgem no quadro? Então, o que é que nós precisamos saber? Qual foi a temática desenvolvida pela imagem da Virgem no quadro? Qual foi a temática? Qual foi o tema? A partir daí, nós vamos buscar, dentre as alternativas, aquela que apresente congruência com a temática que foi desenvolvida na pintura. Então, qual é o procedimento? Não interessa o texto 1, não interessa. Olhar para ele, destacar as características barrocas, vai ser perder tempo. E provavelmente me distanciar de uma resolução acertada. Então eu venho para cá. Aqui, ó, aqui, o texto 2
ele foi feito para comentar de maneira denotativa o texto 1. Ou seja, o texto 2 é uma síntese, é uma reflexão. O texto 2 é um comentário sobre a pintura. Portanto, eu não preciso me desgastar olhando para a pintura e tentando decifrar qual foi a temática suscitada pela Virgem presente na pintura. Eu venho aqui, ó. A morte da Virgem é o título da pintura. Vamos aos fatos, tá bom? A morte da Virgem. Pelo título, já é possível perceber, uma atmosfera contraditória que caracteriza a estética barroca, porque a morte ela está associada, via de regra, a uma dimensão humana, mundana, não é? Então, veja, e a Virgem, sendo uma referência à Virgem Maria, está diretamente associada a uma dimensão divina. Então, deixa eu destacar aqui, ó. O título A Morte da Virgem. É o maior quadro de altar. Então, é um quadro de altar, não é? Se é um quadro de altar, ele foi encomendado pela Igreja Católica, pintado por Caravaggio, e também o que lhe trouxe maiores problemas. E por que trouxe problemas? Pois foi recusado por parte do clero, ou seja, o clero encomendou a obra e, ao receber, parte do clero não gostou. E por quê? Alegou-se tratar de uma obra ofensiva à igreja. Para alguns, era uma obra que ofendia a igreja, totalmente desprovida de santidade, ou seja, obra que não apresentava a dimensão sagrada, divina. Algumas fontes justificam a recusa, ou seja, algumas fontes dizem que a recusa por parte de um grupo do clero foi pelo fato de Caravaggio ter retratado uma cortesã. Cortesã é um eufemismo para prostituta. Então, essa parte do clero que rejeitou não gostou porque Caravaggio teria representado a Virgem Maria através de uma prostituta. Aí ele diz, enquanto outros, já tem uma outra tese desenvolvida por outras pessoas, alegam que se deveu ao fato dele ter pintado a Madonna. Madonna é uma expressão italiana. Os italianos, quando se dirigem à Virgem Maria, chamam-na de Madonna, que significa mãe e dona, senhora e dona. A Madonna inchada, então a razão seria o fato dele ter pintado a Madonna inchada e com as pernas desnudas. Outros ainda dizem que o pintor havia composto a Virgem, usando como modelo o cadáver inchado de uma mulher que morrera afogada. Mas a maioria insiste em dizer que o desagrado do clero, o incômodo com o quadro, deveu-se sobretudo ao fato do corpo da Virgem ter sido retratado de maneira indecente. Mas, no fundo, penso eu, aqui é a opinião dele, do autor do texto, que o modo como a temática perfeita, que é o que nos interessa, foi retratada, que temática? A temática religiosa. A morte da Virgem Maria, numa dimensão divina, sagrada. A morte numa dimensão mística, religiosa, não representa o fim. A morte representa um recomeço. A morte representa a partida para a vida eterna. Então, veja, a retratação da temática da morte numa dimensão religiosa tem que abrir caminho para a ideia da transcendência. Eu não posso pensar na morte como algo que acaba, que extingue a morte numa dimensão finita. Não, eu não posso retratá-la assim. Do ponto de vista religioso, o que acaba é o corpo. O espírito, ele transcende, ele vai para algo melhor, para um lugar melhor, que é o plano espiritual, o paraíso celestial. O modo como a temática foi retratada não combinava com as pregações cristãs. Por quê? Porque as pregações cristãs falam da morte não como fim, e sim como um recomeço. E a Virgem Maria teria sido representada apenas como um ser humano. Ela estaria representada na pintura como um ser humano, como matéria, e a matéria podre.
Ou seja, o texto não teria realmente santidade. Ele não apresentaria uma dimensão prática no sentido da pregação. Serviria para quê? Só representou uma morta. E o que interessava ao clero é que ele representasse a Virgem Maria morta, ou seja, uma santa que ao morrer, ao perder a vida material, santificou-se de vez, foi elevada aos céus. Portanto, a pintura ela deveria evidenciar ou explicitar que a morte representou a santificação. Foi exatamente a morte que deu à Virgem Maria a vida eterna. Então, se a representação pictória mostrasse o corpo e a alma, mostrasse a alma transcendendo ou sublimando, pronto. Se o corpo da Virgem Maria fosse na pintura envolvido por uma luz, uma grande luz, e fosse elevado aos céus, aí sim nós teríamos a ideia místico-religiosa cristã da ressurreição em Cristo. De acordo com o autor do texto, o problema é que não tem. É que a pintura mostra a Virgem Maria não como um ser divino, mostra a morte não como uma possibilidade de transcendência. A Virgem está sendo apresentada apenas como mulher e a morte é apresentada apenas como o fim, ou seja, apenas numa dimensão material. Pois bem, portanto, não poderia haver tanta perplexidade por parte dos apóstolos e de Maria Madalena como ali fora retratada. Professor, a obra ela apresenta um problema para os religiosos. E por que isso aconteceu? Por que o artista assim fez? Ele é barroco. Ele vive uma época de contradição. Portanto, na representação, ele não conseguiu definir-se apenas por uma dimensão. A época era uma época de prevalência da fé, mas o ser humano estava dividido. A palavra barroco deriva de uma palavra espanhola, berrueco, que significa pérola sem forma definida. Isso como maneira de representação da indefinição humana. Portanto, o que o artista fez? Agora podemos olhar para a imagem. Olhem para a imagem e vejam como aqui, ó, onde estão os indivíduos, há a presença de luz. E vejam como na parte periférica, ou seja, nas bordas, ao fundo, há a presença de escuridão. Visivelmente, um exemplo claro do contraste entre claro e escuro, luz e sombra. Um exemplo claro de fusionismo, que é a tentativa de fusão de opostos. E vejam que na parte de maior luminosidade, de grande destaque, há uma forte dramaticidade, as pessoas estão chorando a morte da Virgem. Aqui está a Virgem. Vejam os detalhes, o rosto dela, a expressão moribunda, a mão moribunda, o ventre bojudo, os vermes já decompondo a matéria, já começando um processo de decomposição. É interessante lembrar que a pintura se chama A Morte da Virgem. Portanto, a figura aí é a Virgem Maria, uma figura divina, mas a sua representação é humana. Essa fusão entre o divino e o humano é reflexo da contradição que o homem da época vivia. E tem um nome específico. É um tipo específico de fusionismo que se chama titanismo, que ocorre quando você tem a fusão entre o elemento divino, Virgem Maria, e a dimensão humana, a sua representação material, a materialidade explicitada pela morte. Bem, e aí eu venho aqui, né? E o que eu preciso? Eu preciso da mesma temática dicotômica entre a dimensão divina e a dimensão material. Eu preciso de titanismo, é isso.
Letra A. É a vaidade, Fábio, nesta vida rosa, que da manhã lisonjeada, púrpuras mil com ambição dourada, airosa rompe, arrasta presumida. Professor, o poema da letra A, o trecho, ele foi extraído de um poema que aborda que temática? A efemeridade da vida, ou seja, a certeza de que a vida é curta. O poema é um poema lírico-filosófico e o eu lírico se dirige ao Fábio, como se estivesse dando um conselho para ele. E o que é que o eu lírico diz? Fábio, tudo que diz respeito à vida material é vaidade. E a vida material, ela é semelhante a uma rosa, que pela manhã recebe elogios, mas o dia, as horas avançando no transcorrer do dia, fazem com que, no cair da tarde, a mesma rosa lisonjeada, ela estará morta. A metáfora que o poeta Gregório de Matos usou na construção do poema de que foi extraído o fragmento da letra A é uma metáfora muito interessante. Ele associa a existência humana à fugacidade da beleza de uma rosa. Ele associa o tempo de vida do ser humano na Terra com o tempo de vida de uma rosa. A rosa abre, o botão abre, um esplendor de beleza pela manhã, à tarde ela já murchou. Assim também é a vida. Fábio, não esqueça, meu querido, a vida é efêmera, curta, passageira. A letra A não nos serve como resposta, porque a letra A apresenta apenas uma reflexão material. Não existe a fusão entre o material e o espiritual, entre o humano e o divino. A letra A traz apenas uma reflexão humana, material, não tem o contraste. Letra B. Ó, não aguardes que a maduridade, ó, não esperes que a velhice te converta essa flor, essa beleza, em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. Na letra B, nós temos um poema na linha amorosa, em que a voz poética se dirige à sua esposa, à sua noiva e futura esposa, Maria dos Povos, e diz a ela: meu bem, meu amor, não espere o tempo passar. Carpe diem, viva intensamente. Na letra B, a exemplo do que aconteceu na letra A, nós percebemos que existe uma reflexão apenas sobre a vida material, sobre a dimensão humana, e nós precisamos do contraste. A voz de nos olhos eclipsados, de tanto sangue e lágrimas cobertos, pois para perdoar-me estáis despertos, e por não condenar-me estáis fechados. O poema está descrevendo Jesus na cruz. O poema da letra C é um poema na linha religiosa e também não serve, porque na letra C nós temos apenas a dimensão espiritual, divina ou sagrada, e nós precisamos do contraste. O braço de Jesus não seja parte, pois que feito Jesus em partes todo, assiste cada parte em sua parte. Não serve, porque é exemplo do que aconteceu na letra C. Na letra D, nós temos apenas a dimensão religiosa, sagrada e espiritual, e nós precisamos do contraste. Vamos à letra E. Anjo no nome, angélica na cara. Isso é ser flor. Se é flor, é material. Se é flor, é humana. E se é anjo, é espiritual, é divina. Então, o que nós observamos é que, ao descrever a figura feminina, o eu lírico trabalha com uma dimensão fusionista, contraditória. A criatura, ou seja, o ser feminino, é apresentado ao mesmo tempo em sua materialidade física, que eu posso ver, eu posso cheirar, eu posso tocar, como flor, metáfora da existência material do corpo, e como anjo, algo que eu só posso imaginar, contemplar, para o âmbito espiritual. De tal sorte que a letra E é a resposta à questão.
A letra E é a resposta da questão. Eu quero deixar muito claro para vocês que responder à referida questão exigiu técnica de resolução baseada no conhecimento prévio. Então, não adianta. Algumas pessoas olhariam para a questão e não entenderiam bem. Outras teriam enorme dificuldade, tendo em vista que as alternativas foram constituídas por fragmentos de poemas barrocos e a linguagem barroca é rebuscada, ornamentada, enfeitada, cheia de figuras de linguagem. É sempre um desafio entendê-la. Então, eu preciso que aqui na revisão do caderno você entenda, não existe questão de interpretação de texto. A questão é de interpretação de texto sobre o conhecimento linguístico ou sobre o conhecimento artístico. A questão aqui era sobre o conhecimento artístico do barroco. Pego tudo que eu sei, aplico no momento da resolução, com a inteligência de perceber que as letras A e B se anulam, C e D se anulam, e a única alternativa plena é a letra E. Eu posso perceber que há uma participação, então agora eu venho aqui para observar. Sim, Eva, a Madonna inchada, a Virgem Maria inchada, isso é uma referência ao seu corpo cheio de líquidos, retendo líquidos, ou seu corpo já num processo inflamatório, já num processo de decomposição. Ou seja, dá a impressão de que ela está robusta, né? Inchada é no sentido de robusta, cheia, né? Aí, numa associação, sim, nós poderíamos dizer que tem uma aparência de uma pessoa excessivamente gorda. Perfeito? Bem, vejam, disponha, querida, é sempre um prazer ajudar. Vejam como eu respondi a questão com vocês. Vejam o cuidado, vejam as etapas. Então, a revisão do caderno, ela foi construída como projeto para isso. Para você ter um momento específico para revisar a matéria importante. Eu vou partir agora para um outro item, tá bom? Bem, chegamos ao item de número 2. Veja só. No soneto 32, de Cláudio Manuel da Costa, texto 2, o eu lírico se queixa principalmente. Vamos lá, não é? Então, nossa referência é um soneto. O autor do soneto é o Cláudio Manuel da Costa. O soneto é lírico e há uma queixa principal. Então, vejam, com muita calma, com muita inteligência, com muita habilidade. Eu vou destacando aqui tudo que é importante, ó, no soneto de Cláudio Manuel da Costa, né? Vou fracionando aqui, ó, bonitinho. Ó. Olhe no soneto 32. Quem é o autor, professor? Cláudio Manuel da Costa. O texto é um texto lírico, professor. Tem uma voz poética que expressa um pensamento ou sentimento. E tem uma queixa principal. Então, existe um pressuposto aqui, tá? Qual é o pressuposto? Fazendo uma análise linguística. Se existe uma queixa principal, existem outras queixas. Então, tome cuidado. Você vai ler um soneto, ele foi composto pelo Cláudio Manuel da Costa, ele é lírico, ele é sentimental e subjetivo, tem um eu expressando um sentimento, é um texto opinativo. E ao expressar um sentimento, o eu lírico vai se queixar de muitas coisas, mas ele se queixa principalmente, é isso que nos interessa. Agora, fazendo um levantamento importante. O que é um soneto? É um poema de forma fixa. O que é um poema de forma fixa? É um poema com uma forma que nunca muda. Professor, qual é a forma fixa do soneto? 14 versos. Professor, o autor é o Cláudio Manuel da Costa. Então, que tipo de soneto eu vou encontrar? Um soneto clássico. Qual é a formatação do soneto clássico? 14 versos, divididos em 2 quartetos e 2 tercetos. Sendo que, obrigatoriamente, em tal construção, a última estrofe é um resumo do poema. Isso se chama chave de ouro. Então eu vou ler um poema que tem 14 versos,
tem 2 estrofes com 4 versos, 2 com 3 versos, 2 quartetos, 2 tercetos, e a última estrofe, ou seja, o último terceto, é um resumo do poema. Perfeito. Professor, o Cláudio Manuel da Costa, ele optou por esse tipo de poema, ele optou por esse tipo de soneto, por quê? Porque ele é um autor árcade ou neoclássico. Sim, e daí? Ora, se ele é um autor árcade ou neoclássico, a referência para ele, evidentemente, é a produção clássica, é a antiguidade clássica. E o soneto é uma forma clássica de composição. Sendo Cláudio Manuel da Costa um autor árcade ou neoclássico em língua portuguesa, ele vai tomar como referência o grande nome do classicismo em língua portuguesa, que é o Camões. E o Camões praticava o soneto clássico, ele também, Cláudio Manuel, o fará. A grande questão é que o Cláudio Manuel é um autor diferente, ele é fora da curva. O Cláudio Manuel da Costa, ele não é apenas um autor árcade, ele é um árcade mais. Então eu vou lembrar que o Cláudio Manuel, como árcade, ele produziu no século XVIII, no século conhecido como século das luzes, na medida em que o iluminismo, ilustração ou enciclopedismo francês, movimento filosófico de valorização da razão, fez com que o homem se voltasse para a racionalidade e buscasse o desenvolvimento intelectual e humano. Bem, a escola literária se chama arcadismo, e essa palavra advém de Arcádia, que está relacionada à mitologia greco-romana. De acordo com a mitologia, a Arcádia é uma região da Grécia Antiga, a região do Peloponeso. Trata-se de um espaço mítico, ideal e perfeito, em que as pessoas iam para viver integradas à natureza, como pastores, encontrando ali a paz, a tranquilidade e a felicidade. O tal sumo bem do Aristóteles. Então, a equação do primeiro grau que define o arcadismo é homem mais natureza igual a felicidade. Calma, tranquilo. A maioria dos textos árcades, a maioria, vou puxar uma seta aqui, são textos líricos que apresentam o convencionalismo amoroso. Professor, o que é convencionalismo amoroso? Convencional é costumeiro, corriqueiro, comum, habitual, é o que acontece sempre. E que convencionalismo é esse, professor? A presença de um pastor de rebanhos que, coraçãozinho, ama a sua pastora e que defende uma vida perfeita ao lado dela. E como é que seria essa vida perfeita? O pastor e a pastora estariam integrados à natureza, que é sinônimo de paz, tranquilidade e felicidade. Então é isso que nós esperamos normalmente nas construções árcades. O detalhe extremamente importante é que o Cláudio Manuel da Costa ele não é árcade. Eu vou anotar aqui. Ele é árcade, mas, professor, aí fica bagunçado demais, porque como é que eu vou estudar tantas escolas literárias e ainda tenho que estudar em profundidade outros autores? Veja só, a prova do Enem é uma prova muito bem feita, e os elaboradores, eles não estão preocupados com o habitual, com o normal. Eles acreditam de verdade que você, ao terminar o ensino médio, poderá ser submetido a um teste que avalie o seu nível de conhecimento e envolvimento com as matérias do ciclo educacional. Então, para eles, arcadismo, tranquilo, você tem a obrigação de conhecer. E as características normais também. O que você precisa para, dentro do jogo, da competição, ser aprovado, se destacar em relação aos outros, é ter estudado um pouco mais. Então, eles normalmente não vão cobrar os autores normais, ordinários, que só seguem as características da escola. Eles vão cobrar os autores extraordinários. Eles vão cobrar os autores que têm um plus, que têm algo a mais. Professor, e no caso do Cláudio Manuel da Costa, por que ele é recordista no Enem? Porque a obra dele é ambivalente. O senhor pode explicar isso? Mas é óbvio.
Valente. Professor, o que que isso significa? Se você prestar muita atenção, você vai observar o seguinte, eu vou apagar aqui porque não ficou legal esse N não, tá? Vou deixar bem bonitinho, ó. Ambivalente. Opa, perfeito. Preste atenção no ambivalente para o bi, né? Significa dizer que o autor, o Cláudio Manuel, ele é Árcade. Mas a sua obra, ela se abre para duas outras vertentes. Como assim, professor? A vertente imediatamente anterior, que é a vertente barroca, tá? Ele ainda tem resquícios, e para a vertente imediatamente posterior, que é romântica, tá? Então preste atenção, tá bom? Ah, então eu estou entendendo. Ele é um autor Árcade, mas ele não é pleno, né? Ele tem características da escola anterior e da posterior, exatamente. Que característica barroca aparece normalmente em seus textos? A contradição. E romântica? Normalmente, ele fala de uma natureza local, ele gosta de falar do lugar que ele nasceu, do interior de Minas. E essa coisa de exaltar a natureza local foi desenvolvida pelos autores românticos da primeira geração, como Gonçalves Dias, como forma de exaltação da pátria. E um outro detalhe é que quando o Cláudio Manuel da Costa fala de amor, ele não fala desse amor pleno, como, por exemplo, os Árcades, né, no convencionalismo amoroso, que apresentavam um amor racionalizado, ideal e perfeito, de um pastor por uma pastora, que vive em contato com a natureza. Normalmente ele não fala dessa coisa plena e feliz, ele fala do amor associado à dor, que é uma antecipação do romantismo, tá? Então, assim, com calma, mas muita calma mesmo, tranquilo, tá bom? O Eulírico vai se queixar principalmente de quê? Por que ele vai se queixar se ele é Árcade? E se ele fosse totalmente Árcade, não se queixar de nada. Ele ia só racionalizar, imaginar uma vida feliz ao lado de sua pastora. Mas ele ainda tem resquício barroco, então ele ainda continua sendo pessimista, e o pessimismo é consequência da contradição. Ele já antecipa a passionalidade dos romances, então tem que tomar cuidado, prestar atenção. Tem dois textos, o texto 1, ele foi usado apenas como forma de ilustração, o autor é o Camões, que é um autor clássico, então óbvio, naturalmente o Cláudio Manuel, que é Árcade, não é o clássico, ele vai usar o Camões como referência. Então, tipo assim, o texto 1, ele foi colocado muito mais para que você, se quisesse, né, começasse por ele, observando que a temática presente nele será repetida no texto 2, ou seja, seria um bônus para você. Mas, se você já pegou a essência da questão, vai embora, meu filho. Se os poucos dias que vivi contente, então foram poucos dias de felicidade, né? Já começou dizendo isso, né? Se os poucos dias de contentamento que eu vivi contente, ou seja, nós já observamos que o eu lírico teve poucos dias de felicidade, vamos logo colocar aqui, desenhar aqui, ó, poucos dias de contentamento, de felicidade, foram bastantes para o meu cuidado, ou seja, se os poucos dias que eu tive de felicidade foram bastantes, foram suficientes para que eu me preocupasse, para que eu observasse que não é possível ser feliz por muito tempo, olha só, se os poucos dias de felicidade já me deixaram em alerta sobre a vida, tomando cuidado, observando as coisas, que pode vir a um pobre desgraçado que a ideia do mal não se acrescente. Ou seja, eu fiquei tão esperto, eu fiquei tão preocupado que eu já espero o pior. Então veja, os poucos dias de felicidade que ele teve fizeram com que ele parasse e refletisse. Eu tenho que tomar cuidado, porque a única certeza que eu tenho é que o que está ruim poderá piorar. É interessante observar que o eu lírico se mostra pessimista, negativo. Como ele viveu muitos momentos ruins, mais momentos ruins do que momentos bons, os momentos bons fizeram com que ele se preocupasse, entendesse que a única certeza que ele tem é que o que é ruim pode ficar ainda pior, tendo em vista que os momentos bons, que uma possibilidade de melhoria é muito remota. Aquele mesmo bem que me consente, talvez propício meu tirano fado, quem foi que consentiu, quem foi que permitiu
de maneira propícia um momento de felicidade para o eu lírico. Foi o seu destino ruim, foi o seu destino pesado, foi o seu destino azarado. Fado é destino, e tirano é ruim, perverso, então seria um destino perverso. Então, aquele mesmo bem, ou seja, aqueles poucos dias de felicidade, quem me concedeu foi o meu destino mau, foi o meu destino ruim, foi o meu destino perverso. Esse mesmo destino perverso me diz que o meu estado se há de mudar em outro diferente. Ou seja, é o mesmo destino perverso que me deu poucos momentos de felicidade que vai me alertar, me advertir, me fazer tomar cuidado, porque eu tenho certeza que logo depois do momento bom eu vou me lascar. Leve, pois, a fortuna os seus favores, leve, pois, o destino os seus favores. Ele chamou o destino de fada, agora chamou de fortuna. Os seus favores são as coisas boas que lhe concedeu o destino. Eu os desprezo já. E por que ele despreza a bondade do destino? Porque são raros os momentos. Porque é loucura, é perturbação comprar tanto preço às minhas dores. Ou seja, eu desprezo os poucos momentos felizes. Por quê? Porque são poucos. Não me permitem nem acreditar que eu vou ter outros momentos felizes. Eu desprezo porque eu não aguento mais. Eu não aguento mais a situação que eu estou vivendo, a instabilidade em que eu me encontro. Porque eu vivo tantas coisas ruins que eu já me preparo para o pior. E os poucos momentos bons que eu tenho são terríveis, porque só me fazem perceber que minha vida só vai piorar. Se quer que me não queixe, ou seja, se quer que eu não reclame, a sorte dura, ou seja, o azar, a fortuna, o fado, o destino ruim, ou saiba ser mais firme nos rigores, ou o destino saiba ser mais firme nas coisas ruins, me lasque logo de uma vez, me dê só merda na vida, ou então seja mais brando, mais leve, seja mais constante nos momentos bons, ou seja mais firme com as coisas ruins, ou seja mais firme com as coisas boas, ou seja mais estável nos momentos de bondade ou no momento de maldade. Ou seja, acabe com essa bexiga de não saber se eu estou bem ou se eu estou mal. Usando aqui o Alto da Compadecida, essa inconstância de fica rico, fica pobre, fica rico, fica pobre. Então é isso. Ele se queixa, ao longo do texto, de que teve mais momentos ruins do que momentos bons. Mas qual é a queixa maior dele? Ele coloca na última estrofe, na chave de ouro do soneto clássico. A maior queixa dele é a ausência de estabilidade, que lhe impede de viver de forma total ou uma coisa boa ou uma coisa ruim. Ele vive sofrendo. Aí ele tem uma interrupção disso com um momento bom, que faz com que ele fique pessimista, sabendo que esse momento bom não vai durar também. E ele vai logo se lascar. Então, o que ele está dizendo é, meu amigo, pare com essa indecisão. Destino, ou você é firme com as coisas ruins, ou você é firme com as coisas boas, pelo amor de Deus. Principalmente por ter sido poucos dias felizes, por ter tido poucos dias felizes na vida, não, é uma das queixas, mas não é a principal. Porque a inconstância liberta a plenitude. Aí sim. Como é que eu percebo isso? Se é um soneto clássico, a parte mais importante está na última estrofe. Na última estrofe, isso ficou muito claro nos versos
13 e 14. Ou saiba ser mais firme, ou saiba ser mais constante. Firme e constante são sinônimos. Então, esse moço, ele quer constância, porque a inconstância, a ausência da constância, impediu que ele fosse pleno, que ele vivesse de maneira plena, total. Ele não consegue ser triste totalmente, nem feliz totalmente. Ele nunca está na bad total, porque vem um momento bom, e nunca está na plenitude da bondade, porque na plenitude da bondade ele sabe que logo vem merda. Então a letra B é a resposta. Porque a sorte escura lhe traz apenas dores. Não, a sorte escura lhe traz alguns momentos de felicidade. Porque a ideia do seu mal não lhe acrescenta. Não, a ideia do mal acrescenta sim. E a queixa dele não é essa, não. Por saber que o tirano fado é firme. Não é firme, é inconstante, não tem firmeza, é inconstante, muda demais. É exatamente essa a sua grande queixa. A questão de número 2, para ser resolvida adequadamente, ela exigia de você um conhecimento prévio, de contexto, de caracterização do arcadismo, de caracterização da produção do autor. E aí você iria ler com mais tranquilidade. E, mais uma vez, técnica de resolução, que é o que realmente vai te colocar numa condição privilegiada em relação aos concorrentes. Vamos aqui? Olha só. Questão de número 3. Olha só a questão. Preste muita atenção. Olha como é propositado, como eu coloquei as questões numa sequência lógica para aproveitar conhecimento prévio, para massificar informações, para você levar para os próximos dias, para a sua preparação, algumas convicções, algumas informações necessárias. A construção moderna resgata uma época em que se impunha um estilo literário, que, em linhas gerais, foi marcado predominantemente para a construção moderna. Deixa eu dar uma apagada aqui, tá bom? Assim, ó. Aqui. Opa. A construção moderna. Ok. Professor, o que é uma construção moderna? Uma construção realizada durante o século XX. Professor, o modernismo brasileiro, ele foi o quê? Ele foi heterogêneo. O senhor pode explicar isso? Claro, ele tem mais de uma fase. Como é que o senhor explica a heterogeneidade? Vocês têm que prestar atenção no que eu vou explicar. Nenhum livro explica. A explicação para a heterogeneidade do modernismo é diferente da explicação para a heterogeneidade do romantismo. A poesia romântica brasileira tem 3 fases ou gerações, porque o romantismo no Brasil começou em 1836 e terminou em 1881. Então, pelo longo espaço de tempo, em cada momento, é necessário que você tenha uma produção que reflita o que está acontecendo. Logo que começa o romantismo, o Gonçalves Dias é obrigado a falar sobre a nacionalidade. Mas 45 anos depois, o Castro Alves não vai fazer a mesma coisa. Ele vai falar sobre as lutas pelo fim da escravidão e pelo fim da monarquia. E bem no meio, a moda, o modismo no mundo era o ultrarromantismo. E o Álvares vai fazer isso, vai trabalhar nessa dimensão, normalmente, na maioria das vezes. Então, o que justifica a heterogeneidade da poesia romântica brasileira é o longo espaço de tempo. No caso do modernismo, não. O modernismo brasileiro ocupou um longo espaço de tempo, para ser mais preciso, 23 anos, de 1922 a 1945, porque os autores tentaram atingir a modernidade uma vez, não conseguiram, tentaram uma segunda vez, não conseguiram, e só conseguiram numa terceira vez. Portanto, o tempo de duração foi fator determinante para a heterogeneidade no romantismo. Já a ineficácia dos primeiros modernos é que geraram um tempo duradouro para o estilo. A essência de modernidade é a inovação. E os autores da primeira fase tentaram inovar, mas não conseguiram.
Os autores da segunda fase observaram o erro da primeira e chamaram os autores da primeira de imaturos e procuraram consertar o que havia de errado e reafirmar o que havia de correto na primeira fase. Não existe uma negação nas fases, existe uma tentativa de complementação e de evolução. Houve uma evolução, mas não houve maturidade. E só na terceira fase os autores olharam para trás e falaram: acerto da primeira, acerto da segunda, juntos os dois e atingimos a maturidade. Então, uma construção moderna aqui no Brasil, ela pode estar relacionada à primeira fase, primeira tentativa, à segunda fase, segunda tentativa, ou à realização plena, que é a terceira fase. Quando as questões elas não especificam a fase, falam só do modernismo, é primeira fase, porque foi a primeira tentativa, tá? Não especificou, é primeira fase. A construção moderna resgata uma época, tá certo. Então, tem um resgate de uma época em que se impunha um estilo, certo? Um estilo literário, ok. Que em linhas gerais, entendi não, professor. Por exemplo, se o estilo que está sendo revisitado pelo texto moderno é o estilo barroco, eu não poderei levar em consideração a poesia satírica do Gregório de Matos, porque a poesia satírica do Gregório de Matos não é uma característica geral do barroco, é uma característica particular do autor. Se a questão for sobre o arcadismo brasileiro, eu não poderei levar em consideração as singularidades do arcadismo brasileiro. Eu tenho que levar em consideração a caracterização geral do arcadismo. O arcadismo brasileiro se desenvolveu no século XVIII, no período colonial. O arcadismo brasileiro tem todas as características do arcadismo europeu, ou seja, tem a essência geral do estilo, mas, por conta da extração do ouro no Brasil, a elite intelectual brasileira, constituída pelos poetas árcades, conspirou contra a coroa, construindo a Inconfidência Mineira. Daí, os autores árcades brasileiros, além das produções árcades europeias gerais, vão construir textos locais, que apresentam uma dimensão satírica. Eu não posso tomar Cartas Chilenas do Tomás Antônio Gonzaga, uma obra de crítica à administração portuguesa no Brasil, como resposta. Porque está muito claro, a construção moderna resgata uma época em que se impunha um estilo literário, que em linhas gerais eu quero as características do estilo no seu nascedor, na sua origem, e não as singularidades. Se é sobre o romantismo, abolicionismo do Castro Alves não me interessa. Se é sobre o realismo, o diálogo com o leitor, a interrogação, o senso de mistério, ou seja, as muitas perguntas, as dúvidas, as polêmicas desenvolvidas pelo Machado de Assis, como acontece em Dom Casmurro, não me importam, não me interessam. Eu quero o que é do realismo e assim por diante. Foi marcado predominantemente, eu quero a característica essencial do estilo, velho. É isso. Aí eu venho aqui, ó. Cecília Meirelles. Opa! E aí, professor, como é que eu faço? Bem, vamos lá. Cecília Meirelles, século XX. Cecília Meirelles, moderna. Cecília Meirelles, moderna. De que fase, professor? Segunda fase. Cecília Meirelles. Professor, Cecília Meirelles, segunda fase, foi de quando a quando? Vamos lá. Foi de 30 até 45. Entendi. Professor, como é que a gente classifica? Bem, a segunda fase, ela apresenta algumas singularidades em relação à primeira, e uma delas é a divisão das produções. Tem poesia de 30 e tem prosa de 30, tá bom? Então, há uma separação entre as produções. Eu vou botar aqui, ó, poesia de 30, tá bom? Professor, a poesia de 30, como é que ela é? Ela tem duas vertentes.
ela tem uma vertente neossimbolista, de recomposição com o simbolismo. Qual é a característica essencial do simbolismo, professor? O traço distintivo do simbolismo é o hermetismo, a linguagem hermética, ou seja, uma linguagem cheia de símbolos, uma linguagem indireta, que mais sugere do que descreve, que está mais preocupada com a elaboração da mensagem do que com a mensagem em si. Por isso, simbolismo, linguagem simbólica, metafórica, indireta. Agora, tem uma outra vertente na segunda fase, conhecida como engajada e panfletária, que é conectada com a realidade social e com o posicionamento político partidário. A Cecília Meirelles, ela publicou 50 livros, 50 títulos, sendo 49 deles neossimbolistas, tá bom? O único texto diferente que ela escreveu tem uma dimensão política. O único diferente que ela escreveu tem uma dimensão política. Se chama Romanceiro da Inconfidência. Política, porque ela retoma um fato político que foi Inconfidência Mineira. Ela fala sobre cerceamento de liberdade, sobre postura ditatorial, que acaba, de alguma forma, casando, conectando com a realidade em que ela estava inserida da era Vargas. A obra é um resgate histórico de um momento específico, que é a mineração, Minas Gerais, e o envolvimento dos autores, dos literatos árcades, com a dimensão política. Então, nós temos duas possibilidades. Olha a diferença do conhecimento. Ou o texto ele vai resgatar o simbolismo, ou o texto vai resgatar o arcadismo. 49 textos, 49 obras resgatando o simbolismo. E uma obra resgatando o arcadismo. A prova do Enem, ela não é da multidão, ela é da particularidade. Ela não é do todo, ela é do particular. Não é do que todo mundo sabe, é do que quase ninguém sabe. Então, fica a dica. Ó meio-dia confuso, ó 21 de abril sinistro, acabou. Professor, por que 21 de abril sinistro? Porque no dia 21 de abril houve a execução de Tiradentes. E de acordo com a expressão sinistro, é possível observar, eu consigo perceber a opinião da autora sobre o fato histórico. Para ela, foi um dia de erro. A execução de Tiradentes foi um erro. Ela está se colocando a favor dos inconfidentes. Então aqui, ó, no segundo verso, logo, eu já matei a charada. Ela está recuperando o século XVIII, a mineração, a Inconfidência Mineira. Ó meio-dia confuso, ó 21 de abril, que intrigas de ouro e de sonho. Olha, ouro, a extração do ouro, sonho, com a liberdade, houve em tua formação. Quem é que ordena, julga e pune? Quem é culpado e inocente? Na mesma cova, na mesma sepultura, cai o castigo e o perdão. Morre a tinta das sentenças, o sangue dos enforcados, como Tiradentes. Liras de Marília de Disseu, espadas dos que lutam, cruz dos que morrem. Puras cinza agora são. Passou, né? Esse fato é do século XVIII, ela está no século XX, então estão sepultados na mesma cova. As palavras, o secreto pensamento, ou seja, o sonho de conspirar contra a coroa, as coroas, os machados, mentira, verdade, estão. Então, há uma evocação do arcadismo, né? Há uma evocação do século XVIII, da mineração, a escola literária era o arcadismo, eu venho aqui. Professor, essa escola literária foi marcada em linhas gerais pelo ceticismo? Não. Professor, o que é ceticismo? Dúvida. O que é ceticismo? Dúvida. Professor, qual é a escola literária que pode ser representada graficamente por uma interrogação? Barroco. Professor, já que nós estamos numa revisão, o senhor poderia fazer uma brincadeira com a gente, dando um bizu, uma super dica para a gente agora. Eu vou fazer aqui, galera, uma brincadeira com vocês, uma brincadeira séria de associação entre as escolas literárias e os sinais de pontuação, tá bom? Veja, toda vez que eu falo em interrogação, eu falo em dúvida, não é? Falei em dúvida, você, opa, quem é que está em dúvida? É um homem barroco, tá bom? Professor, quando é que essa dúvida acabou? Quando é que passou essa dúvida? No arcadismo. Então, qual seria o sinal de pontuação que representa o arcadismo? Ponto final. Há um ponto final para essa interrogação. Não existe mais
Não existe mais uma dúvida entre a razão e a fé. Não tem mais, não tem mais. Agora nós temos apenas a valorização da razão, tá bom? Ok? Professor, beleza. Então aqui é o arcadismo. Ah, professor, por isso que dizem que sempre que uma escola surge, ela nega a anterior. Perfeitamente. Ah, então o Arcade, ele nega o barroco, porque ele não está mais em dúvida, agora ele tem uma definição pela razão, seguramente. Professor, e quem vem depois? Quem vem depois valoriza o sentimento e a emoção. Então o sinal de pontuação é uma exclamação, tá bom? Que representa emoção. Professor, quem são aqueles guiados pelo sentimento e pela emoção, que não fazem uso da razão? Como disse o Blade, né, o grande cientista, o grande físico, o coração tem razões que a própria razão desconhece. É o romantismo. Olha só, professor, interessante, bacana. Professor, e ainda nós ainda teríamos algum outro sinal de pontuação que poderia representar alguma escola literária? Sim, claro. Tem uma escola literária no final do século XIX, construída por consequência de uma crise de valores. Tem uma crise econômica que gera uma crise existencial. As pessoas chegaram à conclusão de que o mundo não tinha jeito, não tinha solução. Mais ou menos a bad que nós vivemos hoje, né? E aí, cara, a humanidade, ela não quer mais saber da razão e da ciência, ela se refugia na religião e na ideia da transcendência, de que após a morte, o corpo fica na terra e o espírito vai para o céu. Foi aí que surgiu o simbolismo, né? E essa escola literária, ela é fechada com uma dimensão místico-religiosa. E a ideia do simbolista é usar a religião como válvula de escape, é usar a religião como forma de fuga da realidade, tendo em vista que o simbolista não suportava o mundo real. Simbolismo. Inclusive, pessoal, os simbolistas, pelo fato de não conseguirem conviver com a realidade e terem uma postura evasiva em sua essência, evasão ou escapismo, os simbolistas eles ficaram conhecidos como nefelibatas. Deixa eu apagar aqui, a palavra é grande, deixa eu colocar mais para cá. Nefelibatas. Professor, o que é um nefelibata? É um indivíduo que vive com a cabeça nas nuvens, ou seja, um cara que não consegue conviver com a realidade. Ah, então ele vive com a cabeça nas nuvens, ele vive sonhando, isso mesmo, como forma de fuga da realidade, sonhando com a transcendência, tá? Ah, entendi. Professor, mas essa religiosidade já não era uma coisa comum ao trovadorismo, ao barroco, ao romantismo? Como é que eu vou saber a diferença? Eis aí a questão interessante. O nome da escola é simbolismo porque a ideia era a construção de uma linguagem simbólica, que fosse um contraponto à linguagem direta do parnasianismo. Os textos parnasianos descreviam, os simbolistas não querem descrever, eles querem sugerir, por isso eles utilizam uma linguagem simbólica, metafórica ou indireta. Então, professor, qual seria o sinal de pontuação? O sinal de pontuação que representa a essência do simbolismo, ou seja, o traço distintivo, que é a linguagem hermética, são as reticências, porque elas dão ideia de vaguidão. Bem, seguramente eu tenho um suporte aqui, eu tenho uma equipe muito boa, a tia Ronária que dá o suporte, principalmente na parte operacional, técnica, mais voltada para a dimensão afetuosa. A tia Ronária é alguém que está cuidando sempre das emoções. E o Eduardo é mais técnico mesmo, né? Então, Eduardo, olha só, agora é um momento importante da gravação da aula, né? Muito importante, porque veio uma dica muito top, né? Vamos usar os sinais de pontuação, vamos, toda vez que pensarmos em interrogação, barroco. Toda vez que pensarmos em ponto final, arcadismo. Toda vez que pensarmos em exclamação, romantismo. Toda vez que pensarmos em reticências, simbolismo. Ou, melhor ainda, quando você quiser relembrar, reticência tem uma ideia de vaguidão. Quando eu ponho reticência, eu quero deixar algo solto. Essa linguagem que deixa algo solto, algo no ar, é simbolista. A reticência, lembrei, simbolismo. Uma forte carga emocional, exclamação, romantismo. O cara convicto da razão, arcadismo. O cara que está em dúvida, é o barroco. São coisas que a prática me permite
desenvolver e eu quero compartilhar com vocês para que vocês tenham facilidade. Então vamos lá, o ceticismo é barroco, a imitação clássica é a resposta. Arcadismo advém de Arcádia. Arcádia, de acordo com a mitologia greco-romana, era um espaço perfeito que você ia para ser feliz, portanto o nome já faz observar que a prioridade é a retomada de valores clássicos, inclusive está inserido em um período conhecido como neoclassicismo. Tendência à passionalidade, não, é tendência à racionalidade. A passionalidade é romântica. Conexão com problemas sociais, nenhuma conexão com problemas sociais. Ah, mas o arcadismo brasileiro é em linhas gerais. Tá? O problema social é realismo. Então, o ceticismo é barroco, a passionalidade é romântica, o social é realista. E a concepção cientificista, professor, é naturalista, tá bom? Naturalista. Vamos à quarta questão. Exemplar da segunda parte de Lira dos 20 anos. O poema transcrito encarna o lado calibã do poeta, que se manifesta ao empregar a ironia como recurso para expressar calma. Exemplar, ou seja, representante da segunda parte da obra Lira dos 20 anos. O poema transcrito encarna o lado calibã do poeta, que manifesta ao empregar a ironia como recurso para expressar o quê? Bem, vamos lá, né? O texto é um exemplar da segunda parte da obra Lira dos 20 anos. A obra tem 3 partes, tá? Sendo a primeira parte ultrarromântica, sendo a segunda parte irônica, sendo a terceira parte o retorno do ultrarromantismo, tá bom? Então vamos lá. O Álvares de Azevedo foi o grande nome da segunda geração da poesia romântica brasileira. A sua obra é prioritariamente ultrarromântica. Primeira parte do livro, ultrarromântica. Segunda parte, irônica, em comum, antecipadamente realista. E a terceira parte, volta ao ultrarromantismo. Então, de fato, a obra é predominantemente ultrarromântica. Agora, a segunda parte, ela é diferenciada, você não espera ironia, porque a ironia é um recurso de crítica indireta, é um recurso maduro. E a poética do Álvares, via de regra, é adolescente, imatura. O próprio Álvares, como ele sabia que seria muito impactante quando as pessoas tomassem contato com os poemas irônicos da segunda parte, ele criou um segundo prefácio no livro, que é uma segunda apresentação, e ele explica que ele tinha uma bipolaridade. Ele chama a sua personalidade imatura, inocente e romântica de Ariel, e a sua personalidade madura, corrosiva, autocrítica, irônica de Caliban. Então, o Caliban seria o crítico, o irônico, o debochado, aquele que ridiculariza as coisas, que se manifesta ao empregar a ironia, que é uma crítica indireta. Com que intenção? Usou a ironia para quê? É isso que a questão quer saber. O texto é um soneto, né? Então tem 14 versos. O sol do meio-dia, ao sol do meio-dia, eu vi dormindo na calçada, um marinheiro. Roncava a todo pano tal brejeiro, do vinho nos vapores e se expandindo. Convenhamos que nenhum profissional, seja ele qual for, pode se dar ao luxo de beber até cair e de ficar dormindo até meio-dia. É complicado, né? A não ser que seja um cantor, um artista que trabalhe na noite. Então, o que a primeira estrofe faz é criar na cabeça da gente uma ideia a partir de uma ideia pré-existente no senso comum. Qual é? De que uma pessoa que, ao invés de trabalhar, fica dormindo até meio-dia é vagabunda. Isso numa lógica pragmática burguesa de trabalho. Além, ou seja, depois de ter visto o marinheiro, eu vi um espanhol sorrindo, saboreando um cigarro. Ou seja, um era viciado em vinho, o outro é viciado em tabaco. Enchia de fumaça o quarto inteiro. Rapaz, só tem vagabundo, né? Parecia do gosto se esvaindo, ou seja, um hedônico, um hedonista que vivia de prazer. Então eu tenho um vagabundo da marinha, agora eu tenho um espanhol vagabundo,
um doido por cachaça, o outro doido por tabaco, por fumo, mas longe estava um pobretão careca, um liso, de uma esquina cheia de lodo, é, deitado lá e tal, usando como fuga, como espaço para viver. Enlevado, ou seja, todo emocionado, tocando uma rabeca. Aí aqui tem um careca pobre que também não está trabalhando, não está fazendo nada, está tocando uma rabeca, um instrumento musical. Ou seja, só quer viver de prazer, nesse caso, pela música. Venturosa indolência. Indolência é preguiça. Venturosa indolência. Isso é uma ironia. Isso é uma crítica indireta, né? Observe, ele está idolatrando a preguiça. Não deliro, se morro de preguiça, mais é seca. Desta vida, o que mais vale é um suspiro, o mais importante é suspirar. O texto apresentou para a gente, primeira, segunda e terceira estrofes, situações em que normalmente a sociedade censuraria. Mas quando ele diz que a preguiça é uma aventura, a preguiça é uma qualidade, ele está fazendo uma crítica indireta ao pragmatismo da sociedade burguesa, que deixa muito claro para as pessoas que uma vida só vale a pena se ela for de trabalho. O que ele está fazendo é indiretamente criticando um padrão comportamental instituído ou imposto pela classe burguesa. O burguês coloca na cabeça da gente que nós não temos o direito de acordar meio-dia, que não temos o direito de tomar uma boa garrafa de vinho e acordar só no meio-dia. Nós não podemos, de jeito nenhum, parar alguns momentos do dia para saborear alguma coisa. Nós não temos o direito de ficarmos numa situação mais humilde, mais curtindo. Ou seja, parecia que o eu lírico estava censurando, como todos os burgueses de seu tempo. Mas, na verdade, o que nós observamos é uma atitude de rebeldia em relação a esse modo de vida burguês. E a gente só percebe isso na última estrofe, quando ele fala que a indolência, que é a preguiça, ela é uma qualidade, ela é uma aventura. Aí nós percebemos que ele está ridicularizando um padrão comportamental imposto pela classe dominante, que é a classe burguesa. Uma questão sensacional. A ironia é muito complicada de ser visualizada nos textos. Então, ele está fazendo isso para expressar uma distinção da imagem do artista. Ele quer mostrar um artista de forma diferente? Não. Uma visão pejorativa do homem? Não, não é uma visão pejorativa do homem. É uma visão pejorativa da postura pragmática, preconceituosa e impositiva da classe burguesa. Um rebaixamento da... Não, ele não está rebaixando o ser humano, não. Ele está debochando de um padrão que foi imposto por uma classe dominante. Uma perspectiva escandalizada da sociedade. Também não, não é para escandalizar, não. Um deboche da moralidade. Aí sim, questão excelente, sensacional. A questão de número 5 tem a mesma lógica da questão de número 1. Tem dois textos, sendo que o texto 1 é um texto artístico e o texto 2 é um comentário a respeito dele. Então, bastaria ler o texto 2 para confirmar a ideia do texto 1, e ao observar que Casimiro de Abreu, mesmo sendo um ultrarromântico da segunda geração, ele menciona laranjeira, sabiá, você já percebe uma evocação da canção do exílio do Gonçalves Dias, você já percebe uma evocação de uma dimensão nacionalista, não é? E aí seria muito interessante observar que ele diz assim, ó, ele quer voltar para os gozos da terra natal. Ele quer lembrar a época em que ele, quando criança, brincava, né, na sua casa. Ele quer ver o céu da pátria, ele quer ver o céu do Brasil. Ele está com saudades da terra natal. Então o texto, ele se alimenta fundamentalmente de uma dimensão nacionalista. Por isso a resposta é a letra B. A questão de número 6, ela é sensacional. Ela, com certeza, tirou muita gente de tempo. O núcleo temático é o tema central
do soneto, que nós sabemos que é um poema de forma fixa. O soneto é da segunda geração. Então, as pessoas sempre pensam, qual é o tema central? Amor associado à morte. Aí, o que as pessoas fazem? Equivocadamente, vem para a letra D e não tem jeito. O desejo de morrer como alívio para a desilusão amorosa. Isso é o que define os textos ultrarromânticos de maneira geral. Mas vejam aqui, porém é adversativo, configura um lirismo, um sentimentalismo, que o projeta para além. Então, tem uma situação nesse texto que o coloca numa condição que vai além do ultrarromântico da segunda geração. E o fundamento desse sentimento é o quê? Está em quê? Aí você lê o texto, observar na primeira estrofe que o eu lírico está lamentando uma situação, ele está falando que está mal, que quer morrer, mas nós não sabemos por quê. Na segunda estrofe, ele ratifica, reforça. Aí na terceira estrofe, ele explica. Ele está sofrendo porque a mulher disse adeus para ele, terminou. E nos textos ultrarromânticos, a mulher não diz adeus porque a mulher não existe, ela é apenas idealizada. Então isso é uma coisa incomum. Ou seja, o fundamento, que é a origem do sentimento expresso no texto, está relacionado à tristeza gerada pela perda, pelo fim da relação. Questão simplesmente sensacional. A questão 7 é irmã gêmea da questão de número 5 e da questão de número 1. Mais uma vez, o texto 1 é um texto artístico, o 2 é um comentário sobre ele. Aí, puf. E aqui, no final, Gonçalves Dias não nega radicalmente as produções das outras gerações. O que nós observamos é que a produção do Castro Alves, que é da terceira geração, não nega a do Gonçalves Dias porque são gerações românticas. O que faz é superar. Então, como é que o Castro Alves supera o Gonçalves Dias? É exaltando nacionalismo? Não, isso não supera. É cantando a paisagem local? Isso não supera. É mantendo o canto saudosista da terra? Isso não supera. É explorando a subjetividade? Não supera, porque a subjetividade é comum. É trabalhando o aspecto social, o abolicionismo, o poeta dos escravos? Sim, mesmo mantendo uma visão nacionalista. Então ele supera, e superar não significa negar, abordando um tema novo, que é a questão social, que já é uma antecipação realista, mas ainda mantém uma dimensão nacional. Questão também muito interessante. A questão de número 8 traz um texto base que fala sobre as produções regionalistas no Brasil, e você iria minando as alternativas e chegaria à letra C, que se faz referência à prosa de 30, ou seja, ao romance regionalista de 30 ou neorrealista, que são construções de crítica aos sérios problemas do interior do Brasil, e a maioria dos textos são de origem nordestina, né? Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, Jorge Amado. E essa literatura do Nordeste acaba evidenciando situações de opressão. Um grande exemplo disso é o romance Vidas Secas, do Graciliano Ramos, em que nós observamos uma família de retirantes, Fabiano, sim, a Vitória, menino mais novo, menino mais velho, e toda uma situação de opressão, né? E aqui a questão de número 9, o grande, bom bruxo do Cosme Velho, Machado de Assis, uma questão que fala de Quincas Borba, é uma obra que está situada entre as obras-primas do autor, seja Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro, e o que tem de peculiar no fragmento de texto que o torna universal? É o fato de observarmos no fragmento o comportamento de Rubião, que é um comportamento dissimulado, que representa como ele mudou o seu comportamento em relação às coisas, aos gostos e às situações por conta das circunstâncias. Ele era um cara pobre, gostava das coisas, se tornou rico, continuou gostando, mas não podia mais exercer o que gostava, ele não fazia o que ele queria, e sim o que foi imposto a ele pela sociedade. Então, a peculiaridade do texto, que o torna universal e muito atual, é que muitas pessoas que antes eram pobres, quando ficam ricas, elas podem até continuar gostando das coisas que elas gostavam antes, mas elas não têm coragem de mostrar isso. Por exemplo, o cara da favela, quando ele fica rico, ele já muda logo da favela, ele já sai dali, e ele tem vergonha de dizer que gosta da favela, ou das pessoas que ali estavam, ou de fazer coisas que ele fazia antes. A resposta é a letra A. A questão de número 10 é simplesmente sensacional. Tem um fragmento de texto da Normalista, do Adolfo Caminha, uma obra naturalista, e a questão quer saber, alinhada às concepções naturalistas, concepções são essas, cientificistas, né? Materialistas, positivismo de Comte, evolucionismo de Darwin, o socialismo de Karl Marx e o determinismo de Taine. O fragmento de romance de Adolfo Caminha identifica e destaca nos personagens uma compleição moral condicionada pelo poder aquisitivo. Não, porque a conduta moral
ela, de acordo com a tese determinista, que é a mais utilizada pelos naturalistas, ela está relacionada à hereditariedade, ao meio e ao contexto histórico. Então, a questão de raça biológica, a questão do meio e da época, não a questão financeira, né? E se observarmos no texto, tem dois personagens. O cara que quer casar com a menina, o cara é rico, a menina é pobre. E o cara quer casar com a menina pobre porque ele diz que as mulheres pobres normalmente são mais honestas. Então, ele é um cara honesto que quer casar com uma pessoa honesta. Significa dizer que a sua conduta moral não está relacionada ao dinheiro. Isso aqui é um distrator, viu? Muita gente acaba marcando equivocadamente. Temperamento inconstante compatível com a vida conjugal. Muito pelo contrário, os personagens mostram uma conduta constante que está diretamente relacionada à classe a que pertencem, né? E a questão também, a questão sexista. Ele, o homem, tem direito de escolha, ela, mulher, será escolhida. Formação intelectual escassa, absurdo, não tem nenhuma ligação. Laço de dependência ao projeto de reeducação de inspiração positivista, não. Sujeição a modelos representados por estratificações sociais, ou seja, a questão do meio, né? E do gênero, a questão da raça. Você precisaria, antes de qualquer coisa, de conhecimento. Que questão linda! E você precisaria de conhecimento prévio. Aqui o gabarito, ratificando, né? E vocês viram, eu respondi muitas questões, quase todas detalhadamente, todas de uma forma geral. E atividade de casa, a primeira questão, vai envolver o conhecimento sobre o simbolismo, escola literária que surgiu no final do século XIX, assentada em uma dimensão religiosa, que revisita a Idade Média, que apresenta religiosidade, musicalidade, lirismo, e acrescenta a linguagem hermética, o hermetismo, a linguagem vaga, imprecisa, simbólica, metafórica. A resposta é a letra C. Espero que vocês tentem resolver. A questão de número 2 é também sobre o simbolismo, que é para massificar as informações. Você precisaria de um conhecimento específico sobre a biografia do Cruz de Souza, o grande poeta do simbolismo brasileiro, que foi vítima de racismo. E o poema se chama Vida Obscura, porque a vida para ele foi uma vida de marginalização racial. Os autores simbolistas, eles optam por uma postura de alinhamento da realidade, de fuga da realidade, de alienação. Mas o texto acaba fazendo referência ao sofrimento, né? E é possível sutilmente perceber que ele sofre por conta do preconceito, mas é uma coisa muito sutil, não existe uma preocupação de ordem social. O fato de mencionar o preconceito não torna o texto um texto de crítica social. Ele está apenas lamentando a sua condição. A questão número 3 é sensacional, é uma questão que envolve, mais uma vez, o Cruz de Souza e o simbolismo, mas é uma questão que fala sobre a mensagem presente no texto. A questão de número 4, maravilhosa, explora o aspecto fundamental do texto simbolista, que é a linguagem simbólica metafórica, em que predomina a função poética. E a questão de número 5, mais uma vez, um texto do simbolismo, e está trabalhando figura de linguagem. A figura que foi usada como base nesse caso foi o paradoxo. Então, assim, as 5 questões são sobre o simbolismo, para que você dê uma estudada, dê uma revisada nas informações. Eu encerro a minha aula, tá? Agradecendo imensamente a cada um de vocês, e muito feliz, pessoal, muito feliz mesmo. Eu tinha uma proposta, eu planejei uma coisa, desenvolvi do começo ao fim o trabalho, expliquei, vocês tiveram um ganho hoje sobre o barroco, sobre o arcadismo, sobre o romantismo, sobre o realismo, sobre o naturalismo, sobre o modernismo, e vocês ganharam um bônus que vai ser retomado na próxima vez que nos encontrarmos sobre o simbolismo. Sinceramente, uma aula para ficar guardada, uma aula para ficar guardada. Você pega depois, vai ficar na descrição do grupo gravadinha, dê uma assistida, se quiser dar uma acelerada em alguns pontos, muito interessante para revisão, tá? Muito obrigado pela confiança de vocês e vou dizer uma coisa, mais pessoas deveriam conhecer esse trabalho que está sendo desenvolvido. Então, é interessante dizer para as pessoas, eu peço a vocês que digam para as pessoas o nível de seriedade do trabalho, tá? No próximo final de semana tem mais e com uma variação, convidando outras áreas do conhecimento. Quero aqui me reportar mais diretamente às pessoas que participaram do chat, né? Eva, muito obrigado, tá? Muito obrigado por ter gostado da aula, ter curtido a aula. Isso para mim é motivo de orgulho, é um combustível, isso me ajuda bastante, eu agradeço. É por isso, inclusive, que eu posto. Aldânia, muito obrigado, Aldânia. Muito obrigado pela sua presença, constância.
Parabéns, inclusive, por estar o tempo inteiro acompanhando as aulas. E é assim que se constrói a aprovação. A aprovação não é quando você se matricula num curso ou quando você faz a inscrição no vestibular. A aprovação é no dia a dia, né? Lara, muito obrigado. Ainda bem que você gostou. Natália, disponha, a casa é sua. Sim, Aldânia, eu agradeço imensamente. É muito importante, o projeto é um projeto muito forte, né? E seguramente as pessoas que estão aqui, elas estão ganhando bastante. Vocês têm um intervalo, tá bom? E teve um intervalo aí que é uma margenzinha de segurança de tempo para que eu pudesse terminar bem o trabalho. E aí, logo na sequência, vocês têm aula com Elcio, depois vocês têm aula com Eduardo e finalizam com Ramon. Eu vou dizer uma coisa para vocês: sejam constantes, permaneçam, vejam todas as aulas, assistam até o final, faz uma diferença muito grande. Beijo, boa semana para vocês, até a próxima.